Boa tarde, Bruno. Seja muito bem-vindo. Queria falar sobre essa comemoração do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele falou agora há pouco sobre esse tarifaço, sobre o desconto, aí, né, a suspensão da tarifa de 10% que o Trump impôs ao Brasil. A gente vai ouvir agora um trechinho do que ele falou. Tem o VT? Roda pra gente, por favor. Que precisa ser corrigida. Todo mundo teve 10% a menos. Só que, no caso do Brasil, que tinha 50%, ficou com 40%, que é muito alto. Aliás, no caso do Vietnã, reduziu 20%, porque era 20%, foi para zero. Então, esse é o trabalho que vai ser feito. Quer dizer, você teve um setor muito atendido, que foi o suco de laranja. Era 10% e zerou. Isso é 1,2 bilhão de dólares. Então ele zerou, ficou sem nenhum imposto. O café também reduziu 10%, só que tem um concorrente que reduziu 20%. Então esse é o empenho que tem que ser feito agora para melhorar a competitividade. E tem toda a lógica, porque os Estados Unidos, o Brasil é o maior fornecedor dos Estados Unidos. 33% é o Brasil. E é o café arábica. No caso do Vietnã é o Conilon, é o Robusta. Então é um café que é o mais consumido nos Estados Unidos. Tem espaço aí para ter um bom trabalho. Aí o presidente norte-americano Donald Trump assinou uma ordem executiva na última sexta-feira eliminando a tarifa básica anunciada em abril sobre a importação de café, carne bovina, tomate, banana e outros produtos agrícolas contra diversos parceiros comerciais. O Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, destacou agora, como a gente viu, que os setores de café e suco de laranja serão beneficiados, mas que a taxação de 40% ainda é muito alta. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Bruno Bolognesi, a Isabela Calil está com a gente. Perdemos a Isabela, mas daqui a pouquinho ela volta aí, tá aí, Isabela. Bruno, vamos começar com você. O que você achou dessa fala do Geraldo Alckmin, do vice-presidente? Dá para comemorar que que o Trump tirou os 10% da tarifa? Porque a gente continua pagando aí 40% em cima de alguns produtos, né? Ainda é ruim? Como é que você avalia isso? Olha, de fato ainda me parece ruim, mas qualquer avanço nesse momento eu acho que é positivo, né? Eu acho que o Alckmin tem razão de comemorar, eu acho que ele tem pessoalmente muito mérito nisso, né? Ele tem feito parte da comissão, aí, da comitiva de negociação com os Estados Unidos, e acho que reduzir um pouquinho qualquer tarifa nesse momento, que a gente vai ver na sequência, aí as notícias mostram que os produtores brasileiros estão tendo um prejuízo significativo e poder voltar a dialogar com o mercado exportador americano me parece muito razoável, né? Então acho que é um ganho para o governo, é um ganho no geral para a população, para quem depende desse tipo de comércio. Então eu não seria tão pessimista, até porque o Trump tem essa fama de sempre ser um pouco claudicante, né? Assim, vai e volta, não se escreve muito o que ele fala. Então, eu acho que qualquer avanço nesse momento é bastante razoável e concordo com o vice-presidente, é preciso ter cautela, é preciso tentar progredir, mas, ao mesmo tempo, não é motivo para a gente não comemorar esse tipo de avanço. Ô Bruno, pegando um gancho no que você está falando aí, a Associação Brasileira de Frigoríficos divulgou números sobre o impacto do tarifaço de Donald Trump a produtos brasileiros. Segundo a entidade, o setor amargou prejuízo de 700 milhões de reais com a queda de vendas para os Estados Unidos. Mesmo com as perdas, as exportações para outros mercados sustentam um desempenho recorde esse ano. Até outubro desse ano, quando chegaram por lá os últimos produtos enviados antes do início do tarifaço, as exportações totais de carnes e outros derivados bovinos para os Estados Unidos cresceram 40,4% na comparação com o mesmo período de 2024. E aí, aproveitando que a Isabela chegou aqui no All News agora, seja bem-vinda, Isabela Calil, cientista política também, falando sobre essa informação que eu acabei de dar, né? Houve um prejuízo de 700 milhões no setor de carne bovina, mas ainda assim o setor bateu um recorde, como a gente falou, por conta dos produtos enviados antes do tarifaço. Como é que fica daqui para frente? Donald Trump
deu um desconto, digamos assim, de 10% para a gente, mas continuamos pagando os 40%. Como é que fica? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, professor Bruno, todo mundo que nos assiste. Eu acho que tem uma questão agora que é, enfim, a gente não vai conseguir ver essa questão do tarifaço ser resolvida da noite para o dia, né? Então ela não vai ser resolvida imediatamente, porque são diferentes setores, mas além disso, tem uma outra questão, que basicamente, inclusive o cálculo dessas tarifas, ele foi arbitrário, né? O Trump tentou mostrar que existe, enfim, uma lógica, mas a verdade é que não tem uma lógica, né? Tanto o avanço das tarifas, né, de se aumentar essas porcentagens, quanto diminuir, basicamente é algo que é muito personalista, que sai muito da cabeça do Trump e que a gente não sabe exatamente de onde vem esse cálculo. Há até uma suposta, né, uma desconfiança que esse cálculo tenha vindo até de uso de inteligência artificial mais geral, enfim, nada técnico, uma coisa um pouco assim aleatória. Então, basicamente, o que a gente vai ver vai ser que a gente tem visto que setores diferentes têm feito negociações diferentes. É o caso, por exemplo, do setor de alimentos, que tem uma negociação importante nos Estados Unidos, tem uma inserção, tem muito investimento, é o caso dos frigoríficos. E o que a gente tem visto é isso, basicamente, setores diferentes fazendo negociações diferentes, até porque Estados Unidos depende de mais produtos do que outros, e alguns produtos, como por exemplo no caso do café, ele impacta mais diretamente o consumidor final nos Estados Unidos, o que por sua vez impacta a percepção da população em relação ao Trump. Então, o que a gente deve ver agora, é claro, tem uma articulação do Alckmin, que está à frente disso, tem uma articulação do governo federal para tentar, de uma certa forma, lidar com as tarifas de maneira mais geral, mas o que a gente tem visto são setores diferentes conseguir negociações, digamos, em separado para a inserção desses produtos, inclusive vai depender do quanto os Estados Unidos precisa mais ou menos desses produtos. É o caso, por exemplo, da carne brasileira, do café, suco de laranja, etc. Bruno, você já tinha falado que o Trump ele vai e volta, né? Ele diz uma coisa hoje, outra amanhã, não dá para confiar muito no que ele está falando, mas essa decisão de dar um desconto de 10%, digamos assim, nas tarifas, veio por conta da inflação nos Estados Unidos, que começou a gerar inflação, esse tarifaço imposto por ele mesmo. E aí a minha pergunta é a seguinte, o que a gente pode esperar daqui para frente? Tem alguma coisa que o Brasil possa fazer para forçar o Trump a melhorar essas tarifas para o Brasil? Olha, como a Isabela falou bem, eu acho que é uma coisa de longo prazo, né? O Trump não vai voltar atrás assim de uma hora para outra, né? É uma atitude que impactou a economia do mundo todo, então acho que não dá para simplesmente acabar com o tarifaço da noite para o dia. Por outro lado, eu acho que os Estados Unidos tem um histórico, uma tradição de ser um país super autocentrado, né? Então, muitas das decisões americanas são decisões absolutamente egoístas ou pensadas somente no bem-estar dos Estados Unidos, sem levar em conta outros aliados ou outras negociações com outros países. Nesse sentido, o caminho mesmo é a diplomacia brasileira, incluindo aí o vice-presidente, sempre se aproveitar dos momentos de crise interna, né? Então, já era sabido que essa crise interna ia acontecer por conta do tarifaço, já era esperado que isso ia acontecer, e eu acho que começou a pegar, né? A gente sabe que crise econômica leva ali um tempo para maturar e leva um tempo para bater na vida das pessoas, né? Então, na medida em que isso for batendo, na medida em que o suco laranja não tiver mais no mercado, na medida em que a carne tiver um preço absurdo como está nos Estados Unidos, se a gente acompanhar o mercado americano, a gente sabe disso, isso vai criando um clima, vai criando um momento que eu acho que é propício para a diplomacia brasileira atuar. Então, eu acho que tem um aspecto aí de inteligência que não é só de diplomacia soft power, né, que o Brasil tem essa escola muito bem formada, mas um momento de inteligência, de saber usar a crise americana ou o que está acontecendo nos Estados Unidos como moeda de troca. Então, tenho a impressão que só vai mudar mesmo quando o cidadão americano médio começar a sentir no bolso as consequências da política do Trump.